Olá, concurseiros! Chegamos ao último vídeo dessa série. Olha quanto progresso! Todas as súmulas vigentes do TST estudadas. Vamos para as súmulas. Súmula 442. Procedimento sumaríssimo. Recurso de revista fundamentado em contrariedade à orientação jurisprudencial. Inadmissibilidade. Artigo 896. Parágrafo 6º, da CLT, acrescentado pela Lei nº 9.957, de 12 de janeiro de 2000. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial deste Tribunal, livro 2, título 2, capítulo 3, do Regimento Interno do TST, ante a ausência de previsão no artigo 896, parágrafo 6º, da CLT. Súmula 443. Dispensa discriminatória. Presunção. Empregado portador de doença grave. Estigma ou preconceito. Direito à reintegração. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Súmula 444. Jornada de trabalho. Norma coletiva. Lei. Escala de 12/36. Validade. É válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente a labor prestado na 11ª e 12ª horas. Súmula 445. Inadimplemento de verbas trabalhistas. Frutos. Posse de má-fé. Artigo 1216 do Código Civil. Inaplicabilidade ao direito do trabalho. A indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no artigo 1216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se incompatível com o direito do trabalho, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas. Súmula 446. Maquinista ferroviário. Intervalo entre a jornada. Supressão parcial ou total. Horas extras devidas. Compatibilidade entre os artigos 71, parágrafo 4º, e 238, parágrafo 5º, da CLT. A garantia ao intervalo entre a jornada, prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria C, equipagem de trem em geral, não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos artigos 71, parágrafo 4º, e 238, parágrafo 5º, da CLT. Súmula 447. Adicional de periculosidade. Permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave. Indevido. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o artigo 193 da CLT e o anexo 2, item 1, c, da NR 16 do MTE. Súmula 448. Atividade insalubre. Caracterização. Previsão na norma regulamentadora número 15 da Portaria do Ministério do Trabalho número 3.214 de 1978. Instalações sanitárias. Inciso 1º.
Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Inciso 2º. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da NR 15 da Portaria do MT número 3.214 de 1978 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Súmula 449. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei nº 10.243, de 19 de junho de 2001. Norma coletiva. Flexibilização. Impossibilidade. A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19 de junho de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Súmula 450. Férias. Gozo na época própria. Pagamento fora do prazo. Dobra devida. Artigos 137 a 145 da CLT. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Súmula 451. Participação nos lucros e resultados. Rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros. Pagamento proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Súmula 452. Diferenças salariais. Plano de cargos e salários. Descumprimento. Critérios de promoção não observados. Prescrição parcial. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em plano de cargos e salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. Súmula 453. Adicional de periculosidade. Pagamento espontâneo, caracterização de fato incontroverso. Desnecessária a perícia de que trata o artigo 195 da CLT. O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Súmula 454. Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. Contribuição social referente ao seguro de acidente de trabalho, SAT. Artigos 114, inciso 8º, e 195, inciso 1º, alínea A, da Constituição da República. Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho, SAT, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, artigos 114, inciso 8º, e 195, inciso 1º, alínea A, da Constituição Federal.
pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho, artigos 11 e 22 da Lei nº 8.212 de 1991. Súmula 455. Equiparação salarial. Sociedade de economia mista. Artigo 37, inciso 8º, da Constituição Federal de 1988. Possibilidade. À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no artigo 37, inciso 8º, da Constituição Federal de 1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal de 1988. Súmula 456. Representação. Pessoa jurídica. Procuração. Invalidade. Identificação do outorgante e de seu representante. Inciso 1º. É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam. Inciso 2º. Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considerar revel o reclamado, se a providência lhe couber, artigo 76, parágrafo 1º, do CPC de 2015. Inciso 3º. Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido, artigo 76, parágrafo 2º, do CPC de 2015. Súmula 457. Honorários periciais. Beneficiário da justiça gratuita. Responsabilidade da União pelo pagamento. Resolução número 66 de 2010 do CSJT. Observância. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos artigos 1º, 2º e 5º da Resolução número 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. Súmula 458. Embargos. Procedimento sumaríssimo. Conhecimento. Recurso interposto após vigência da Lei nº 11.496, de 22 de junho de 2007, que conferiu nova redação ao artigo 894, da CLT. Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que pese a limitação imposta no artigo 896, parágrafo 6º, da CLT a interposição de recurso de revista, admitem-se os embargos interpostos na vigência da Lei nº 11.496, de 22 de junho de 2007, que conferiu nova redação ao artigo 894 da CLT, quando demonstrada a divergência jurisprudencial entre turmas do TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo dispositivo constitucional ou de matéria sumulada. Súmula 459. Recurso de revista. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O conhecimento do recurso de revista, quanto a preliminar de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de violação do artigo 832 da CLT, do artigo 489 do CPC de 2015, artigo 458 do CPC de 1973, ou do artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal de 1988.
Súmula 460. Vale transporte. Ônus da prova. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Súmula 461. FGTS. Diferenças. Recolhimento. Ônus da prova. É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor, artigo 373, inciso 2º, do CPC de 2015. Súmula 462. Multa do artigo 477, parágrafo 8º, da CLT. Incidência. Reconhecimento judicial da relação de emprego. A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa mora no pagamento das verbas rescisórias. Súmula 463. Assistência judiciária gratuita. Comprovação. Inciso 1º. A partir de 26 de junho de 2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim, artigo 105 do CPC de 2015. Inciso 2º. No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração, é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. Pessoal, este foi o último vídeo com as súmulas do TST. Se gostaram desse projeto e gostariam de ter as UJs nesse mesmo formato, deixe nos comentários. Esperamos que esse material te ajude em seus estudos e que vocês alcancem a tão sonhada aprovação.